Hoje nós estamos recebendo essa coisa querida aí, um M-Lotus 422T 1999, um carro que tem muita história controversa, né? E a história foi que os empreendedores tiveram muito mais dificuldade do que se esperava, né? A gota d'água foi a crise cambial de fevereiro de 99, o dólar foi de 1,10 para 2 e pouquinho. A gente saiu de um câmbio fixo para um câmbio flutuante. Muita coisa que esse carro tinha era importado, motor importado, câmbio importado, eixo traseiro importado. Acabou matando a fábrica de vez e quebrando, né, o grupo que fabricava ele. Bom, aqui é o grande diferencial desse carro, né, o que chamou muita atenção. O motor Lotus, motor 2.2 turbo. Esse motor era o mesmo que equipou o Lotus Esprit, né, esportivo inglês do final dos anos 80, começo dos anos 90, né? E ele tem algumas características, né? Por exemplo, de carro inglês. Todo o sistema de freio dele, sendo mestre hidrovácuo, fica do lado de cá, né? Como de carro de mão inglesa. Então tem alguns detalhes aí do projeto desse carro que ainda são um pouco obscuros, mas a posição do freio dele dá um acento britânico para esse carro. Outra coisa interessante, quando esse carro apareceu em 1997, né, não era comum essas carenagens que cobriam todo o motor. Essa aqui tá solta, quando a gente foi ver o carro de manhã, a gente viu que ela tava solta, né? E aí você tira ela e você tem o motor aqui, o 2.2 turbo montado de lado, né? E um motor que dá 264 HP de potência, né? Esse carro aqui foi o carro mais potente produzido no Brasil, né? Até hoje, provavelmente o carro mais rápido também. Foram produzidos tão poucos que a gente tem dificuldade até de saber qual que era o comportamento dinâmico deles mesmo. Mas a gente vai tirar a prova um pouquinho mais para frente quando ele estiver funcionando. Bom, e se você procurar na internet informações sobre a M, né, e sobre esse carro, tem muita coisa imprecisa aí que foi repetida a exaustão ao longo dos anos, né? Uma das lendas aí é que essa empresa era uma empresa que veio de fora, que era uma empresa de Liechtenstein e que ninguém sabia quem eram os donos, né? E na verdade é só fazer uma pesquisa rápida no Jus Brasil, você vai ver um monte de ações que tem contra essa empresa Megastar. E uma delas faz a conexão entre a Megastar e uma empresa de scooters, né, que a M fazia scooters também, e uma empresa de autopeças aqui. As três tinham um endereço no mesmo prédio na Rua Bandeira Paulista 727, aqui no Itaim. E a empresa de autopeças estava no nome de uma pessoa que era a mãe do diretor da M. Todos brasileiros, todo mundo daqui mesmo, né? E o próprio nome M, né, vem de um anagrama aí, de um jogo de letras aí com as iniciais da proprietária da empresa de autopeças, né? O acabamento é muito bonito, esse painel com um cockpit duplo, né? Não sei se nos sonhos de quem fez ele, esse carro podia ter uma versão com volante do lado direito também. Então, como ele é totalmente simétrico, né? Podia ser montado com o volante do lado direito, o sistema de freio já é tudo pro lado de lá, né? Ele tinha duas opções, ele podia vir com esse acabamento do painel em madeira ou com imitação com aquela fibra de carbono, né? Imitando a fibra de carbono. Esse, no caso, tem imitação de madeira, né? Tem o painel em madeira. Tinha com interior branco, tinha com interior preto. Foram algumas unidades aí que foram produzidas. A gente levantou pelo menos uns 10 sobreviventes emplacados. O número exato a gente não sabe, né? Mas a gente sabe que tem algumas carrocerias que não foram montadas, tem motores que foram apreendidos aí quando a empresa quebrou, motores que vinham da Lotus. Outro mito era esse, né, que isso era outra coisa que você vê muito por aí, que esse motor era sucata da Lotus. Não era sucata da Lotus, vinha na caixa da Lotus para Megastar. Veio gente da Lotus aqui fazer acerto do carro para a gasolina brasileira, né? Criou-se muita história aí em cima desse carro, mas a gente está disposto a ir um pouquinho mais fundo nessa história aí, e vocês vão acompanhar aí à medida que a gente for evoluindo tanto nas pesquisas como no processo de ressuscitação desse carro aí. Legal que ficaram algumas unidades para contar a história, e esse aqui realmente sofreu bastante aí com o tempo, né? Com ter ficado no tempo, ter ficado descoberto. Com acesso aqui por baixo, a gente chegou no motor de arranque dele. O motor de arranque dele é um Magneti Marelli, made in UK, então em inglês. E a data dele é 4 de 95, ou seja, abril de 95. Nem o adesivo ou seja, é o de fábrica, né? Se o carro é 99, com certeza deve ser o de fábrica dele. Nem o adesivo dele saiu. Olhando o motor por baixo, a pintura vermelha do motor está totalmente intacta, né? Então vê que realmente o carro rodou pouco. Esses 11 mil quilômetros que marcam nele é a quilometragem original dele.
É um carro que acabou estragando porque foi mal cuidado mesmo, ficou muito tempo abandonado, muito tempo no tempo, né? Não foi por uso, não. É bem legal aqui entender a construção de chassi dele, né? Ele usa um chassi próprio, né? Algumas coisas são bem... Você vê que é bem artesanal as soldas do chassi. Essa bandeja inferior aqui da suspensão também, né? Ela é bem artesanal. É bem interessante mesmo. O cárter do motor turbo, né? Como um motor turbo, motor de potencialmente de alto desempenho. Um cárter enorme. Não sei qual que é a capacidade de litros dele, mas deve ir, sei lá, uns 8 litros de óleo. Bem interessante olhar ele aqui por baixo, né? Agora, o que a gente vai fazer com esse carro agora? Primeira coisa é fazer ele funcionar. Precisa ver se tem gasolina agora. Essa bomba entra, velho. Aê! Ó, e subiu a gasolina, hein? Só um pouquinho, só pra eu tirar uma foto. Só porque eu fazer... Mais importante é entortar ele primeiro, né? Quando ele estiver funcionando, aí nós vamos estudar o que fazer com ele, porque é um bicho diferente. A gente está acostumado com lata, com solda, com funilaria, né? Isso aqui é plástico, né? Nem fibra é um plástico injetado. Então ele tem algumas deformações nas portas, algumas deformações na carroceria, que a gente vai ter que estudar um jeito de melhorar ele. Mas antes de qualquer coisa, nós vamos deixar ele funcionando, vamos dar uma bela limpeza nele, né? E vamos fazer uns testes dinâmicos com ele e a gente vai mostrando aí para vocês.